Pessoal, temos 80 pessoas, então vamos começar. Qual que é o nosso objetivo, né? Falar da ANP dos salários, todos vocês já sabem. Tudo muito novo, né? Acabou de ser editada, foi editada ontem, mas só foi publicado nessa madrugada. Né? Então, já de madrugada, já começamos a analisar a ANP para poder dar para vocês algumas informações a respeito. Então nós passamos o dia hoje não só analisando a medida provisória, né, dos seus artigos, tem algumas coisas que eram conflitantes, mas no estudo geral dela foi possível a gente chegar em algumas conclusões, e também analisando já o que outras pessoas estão comentando a respeito, e também assistimos pela manhã um pronunciamento tanto do secretário da Previdência quanto do secretário do Trabalho, que já acenou aí para a gente algumas informações sobre a regulamentação da medida provisória, porque não basta só a medida provisória, né? Uma das primeiras perguntas que os clientes já nos fizeram é exatamente de como é que eu faço para enviar a informação do acordo que eu fizer com o funcionário para o Ministério da Economia, né, através da Secretaria do Trabalho. Essa é uma das questões que precisam ainda ser regulamentadas por portaria do Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, e já foi anunciado que até amanhã eles estariam fazendo a divulgação dessa portaria. Então a gente ainda vai ter mais algumas novidades até este fim de semana para saber como que a gente vai operacionalizar algumas das questões. Mas muitas delas a gente já consegue resolver agora e dar um mínimo de orientação para vocês. Então vamos lá. Aqui pelo Instagram a gente não consegue, e também com a velocidade que a gente teve que fazer, a gente não consegue apresentar nenhum slide, né, nenhum documento. Então vou ter que apresentar para vocês tudo por áudio, né, tudo verbalmente a partir das anotações que a gente fez. Tem uma equipe que está do escritório, agradecer aí a Daniel, a Luísa, todos trabalhando com a gente durante esse dia todo. Então aí vão anotar as perguntas que vocês já podem ir colocando, que vocês tiverem de dúvidas, que eles vão fazer para nós uma compilação dessas perguntas para a gente poder tentar responder ao final da apresentação, ok? Bom, tem já aí praticamente 2 semanas que nós estamos nessa situação de calamidade, com vários estados, vários municípios com lockdown parcial ou total, a maioria não está com lockdown total, mantendo as atividades essenciais, mas já está gerando uma repercussão enorme na nossa economia. O governo federal já viu que muitas empresas já tinham começado, inclusive, a fazer demissões, inclusive com demissões em massa. Não sei se a mais recente é a da CVC, que circulou aí nas redes sociais de demissão de todos os seus trabalhadores em todo o Brasil. Não sei até onde isso é verdade, mas foi o que circulou. Mas essa é uma grande realidade, que muitas empresas já estariam fazendo demissões em massa, e isso é um fato. A gente tem vários clientes que estão, infelizmente, tendo que tomar essa decisão porque estão com as suas atividades impedidas, inclusive, de funcionar, sem a menor condição. Outros estão com atividades em parcial funcionamento, mas também nós não temos uma circulação de pessoas na rua para poder oxigenar a circulação da economia, né? E como um todo, não basta só uma parte estar parada, porque a gente atende só uma parte da cadeia produtiva. Se grande parte da população está em casa, as compras se reduzem muito. Lógico que tem alguns setores que estão ganhando muito dinheiro, como os aplicativos de delivery, né, de entrega, é o momento deles ganharem muito dinheiro, mas a maioria das demais empresas estão com o faturamento reduzido. Então, o que todo mundo esperava, né? Nós, por exemplo, em Juiz de Fora, e nós estamos fazendo essa apresentação na parceria do escritório Rubens Andrade Advogados, do qual eu sou um dos sócios, com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, o Sindicomércio JF. Em Juiz de Fora, antes mesmo de qualquer anúncio de medida provisória, nós tivemos uma negociação muito exitosa, muito produtiva, com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora. Antes de qualquer pronunciamento, a primeira MP, que deu muita discussão, inclusive controvérsia,
que veio sem nenhum incentivo, nós conseguimos até na sexta-feira anterior já estabelecer o aditivo à convenção coletiva de trabalho aplicável para o comércio varejista e atacadista de Juiz de Fora. Mas o que nós conseguimos de máximo foi, para os funcionários que iriam paralisar, primeiro uma concessão de férias, que muitas empresas do comércio que nós temos conhecimento já concederam as férias ou estão em curso de férias para os seus empregados, e após isso nós tínhamos negociado uma suspensão do contrato de trabalho com uma redução de 25% do salário. Mas a gente sabe que isso é uma ajuda, mas não resolve o problema, né? Muitas empresas com os 25% de redução não vão conseguir permanecer com os seus funcionários contratados, terão ou já fizeram mesmo a demissão desses funcionários. Se esperava, que era o que estava anunciado pelo governo, alguma medida que fosse realmente dar incentivo financeiro, dinheiro, para os empresários repassarem aos seus funcionários, para a gente não ter que fazer uma demissão em massa. E então, essa medida provisória, que era a 936, publicada, vamos repetir, hoje, na madrugada de hoje, é uma medida, sem dúvida, de incentivo à manutenção do emprego. A gente, muitas vezes, na parte do direito do trabalho, faz muitas críticas e a forma do governo de editar suas normas, até onde o governo vai para ajudar tanto o povo quanto o empresário, mas nós não podemos negar desta vez que está sendo uma ajuda muito, mas muito grande. Nós não temos muitas críticas a fazer à medida provisória, são questões pontuais para uma lei que foi feita relativamente de uma forma rápida, com muito dinheiro envolvido, que gerou bastante discussão, e ela, já para responder uma das primeiras perguntas que já chegaram para nós, é que ela efetivamente injetará dinheiro, o governo repassará dinheiro diretamente na conta do empregado, né? É dinheiro vivo, é dinheiro na veia, é dinheiro para substituir o pagamento do salário, ou no caso de redução, que nós vamos tratar mais para frente, ou no caso de suspensão do contrato de trabalho. É o governo entrando no lugar do empresário para pagar o salário do empregado. E não terá que haver qualquer tipo de devolução posterior das empresas ao governo. Isso a gente chama de dinheiro não subsidiado. Dinheiro subsidiado. Ou seja, o governo vai entregar esses valores para as empresas, mas pagando diretamente aos empregados os salários, e ninguém vai ter que devolver isso depois. Logicamente, nós vamos tratar também mais à frente que tem algumas penalidades às empresas com multa, se os critérios que devem ser atendidos forem descumpridos, ok? Então, é um grande movimento e que está gerando muito dinheiro, que é para a gente tentar impedir e frear a demissão em massa, e eu acredito que nós vamos conseguir com essa medida. Também se discutiu, para a gente só fazer uma preliminar, que isso seria uma modalidade de seguro-desemprego, ou que se o funcionário fosse aceitar agora receber esse incentivo, ele depois não poderia ter direito ao seguro-desemprego. Já vamos colocar isso como fake, é mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já vamos deixar claro que o que se fala de seguro-desemprego dentro da medida provisória é que a forma de se calcular o seguro-desemprego é que foi trazido para dentro da medida provisória. Somente isso. Não tem que cumprir nenhum tipo de requisito do funcionário. O funcionário pode ter sido contratado há 4 dias atrás. Se ele foi contratado há 4 dias atrás, ele vai poder ter direito a receber esse benefício. Só não vai ter direito para quem for contratado daqui para frente. Ok? Também já fizeram essa pergunta. Mas o seguro-desemprego ele tem vários requisitos, como tempo de contrato anterior, e aqui não tem nenhum requisito do seguro-desemprego. Somente utiliza a forma de cálculo do seguro-desemprego para a gente chegar no valor que o governo vai entrar com subsídio, com auxílio, né? Um outro motivo também que o governo anunciou era para impedir também uma alta judicialização, né? Um alto volume de processos trabalhistas de empresas que demitissem em massa, fechassem as suas portas e também não conseguissem pagar as verbas rescisórias.
o governo também ia ter um grande volume, isso ia trazer um grande dano à sociedade brasileira, e também ele teria que pagar, não para todos esses que nós estamos pagando, porque há uma diversidade muito grande, é um leque muito grande de pessoas que podem receber, mas para muitos eles teriam que pagar o seguro-desemprego. Mas a gente está falando de um pacote muito maior do que isso. Então, repito, o seguro-desemprego só serve para a gente fazer o cálculo, mais nada, só para isso. Então vamos lá para a aplicabilidade mesmo. Para que serve a medida provisória dos salários? A gente tem, então, duas hipóteses. Vamos tratar delas distintamente. Uma hipótese é de redução da jornada e redução correspondente do salário. Então, esses meus funcionários que irão continuar trabalhando, seja presencialmente, seja através de um trabalho home office, com teletrabalho, por exemplo. Então, para os meus funcionários que vão trabalhar, eu posso aplicar neles a redução de jornada com uma consequente redução do seu salário. Em quais faixas que eu posso fazer essa redução? São 3. De 25%, de 50% e de 70%. Essas foram as faixas já pré-determinadas pela medida provisória para que o empresário escolha, juntamente com o trabalhador, qual que será aplicado no caso dele. Então, vamos trazer aqui um exemplo, até para a gente poder aqui colocar os pingos nos is. Vamos dar aqui exemplos, e eu vou trazer até o salário do piso do comércio de Juiz de Fora, que não é muito distante do salário do piso do comércio de outras cidades do Brasil inteiro, e um salário um pouco maior. Vamos começar até com um salário de, por exemplo, R$3.000. Então, o trabalhador que tem salário, tá? Anotação na carteira de salário. Não vamos falar aqui ainda agora de remuneração, que a gente está embutindo aqui todas as outras demais verbas que o trabalhador possa receber. Ok? Então, a gente tem aqui o salário. Para fins desse cálculo, a gente aí sim vai incluir tudo, tá? Por exemplo, as comissões dentro do comércio. Então, colocando um funcionário que recebeu R$3.000 de média dos últimos meses, e a empresa vai dar para esse funcionário uma redução máxima, ou seja, de 70%. Significa que ele só vai trabalhar 30% do volume de horas. Então, de 240 horas mensais, nós vamos ter 72 horas mensais trabalhadas. Então, é uma redução na jornada dele de 70%. Quanto que a empresa tem que pagar de salário, ou seja, de remuneração para esse empregado? 30%. Já que a redução foi de 70%, a empresa vai pagar 30% para este funcionário. Normalmente, com todos os seus reflexos, com todos os demais benefícios que o funcionário tem direito. Inclusive com plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, vale transporte, etc. O que haverá é uma redução de 70% na remuneração. 30% eu então vou manter normalmente porque o contrato de trabalho dele está em pleno vigor, está vigente, sem qualquer tipo de alteração. Mas o que acontece com os 70% que foram reduzidos? É aí que o governo entra com a complementação. Então, se a gente está falando de 3.000, a empresa vai pagar R$900, referente a 30%, e aí eu já trouxe um cálculo aqui para vocês, que o valor do seguro-desemprego hoje, a gente tem um teto, independente do salário do empregado, o teto está em R$1.803 ou R$1.813,03. Esse é o teto da parcela do seguro-desemprego, que a gente utiliza para fins de cálculo. Então, se a gente pega o cálculo de seguro-desemprego deste salário de R$3.000, que o teto é R$1.813, 70% disso, que foi aquela redução que eu apliquei no salário, dá R$1.269,12. R$1.269,12. Isso é 70% do teto máximo de 1.813, porque eu não posso calcular sobre 3.000. Eu tenho que calcular sobre o teto do seguro-desemprego. Então eu vou ter R$1.269,12 relativos a 70% do seguro-desemprego, que foi aquilo que eu retirei do empregado. Estou pagando a ele, tirando do caixa da minha empresa 30%. Então, R$900 pagos diretamente pela empresa
e R$ 1.269,12 pago pelo governo federal. Esse total dá R$ 2.169,12. Repetindo, R$ 2.169,12. Então, um trabalhador que antes que tinha sua jornada de 100%, de 240 horas semanais, por exemplo, e ele tem umas 70% de redução da jornada, só vai trabalhar 72 horas, ele não vai receber só 30% da sua remuneração. Ele vai receber 30% da remuneração e 70% do seguro-desemprego, tendo um total de R$ 2.169. Ou seja, de fato, ele vai ter uma redução total, do valor total que ele recebia, mas ele vai ter uma redução de um pouco menos de 30%, de R$ 3.000 para R$ 2.169,12. Só para a gente dar mais um exemplo, agora num salário de piso da categoria do comércio de Juiz de Fora, que é a realidade da grande maioria dos trabalhadores, né? A gente tem um alto volume percentual que ganha próximo a essa faixa salarial. Então a gente tem aqui o piso salarial de R$ 1.165. Colocando o mesmo exemplo, aplicando 70% de redução, vamos supor que eu vou só pagar 30% do salário deste empregado, porque ele vai continuar trabalhando. Então, a empresa vai pagar para ele dos 1.165, R$ 349,50. Repetindo, R$ 349,50 num salário de piso da categoria de R$ 1.165. Como eu reduzi 70% da jornada de trabalho dele e também do salário, então nós vamos para a avaliação do seguro-desemprego. Qual que é o seguro-desemprego nesse caso, correspondente a 70%? Ele vai ser o salário mínimo, porque eu não posso fazer um cálculo de 70%, porque 70% de 1.165 dá menos do que o salário mínimo. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar o salário mínimo, que é a base de cálculo mínima que eu posso utilizar, e aplicar sobre este valor 70%, que dão R$ 731,50. Repetindo, R$ 731,50. Somados o valor que a empresa vai pagar com o que o governo vai pagar diretamente ao trabalhador, nós temos R$ 1.081. Que eu vou repetindo, R$ 1.081. Então, o que isso quer dizer? Eu dei um exemplo para vocês de um salário de piso com a máxima redução de jornada e redução salarial. A diferença entre o que o trabalhador recebe hoje, atualmente, ou até poucos dias atrás, porque tem muitos que não estão trabalhando, era de 1.165 para 1.081. A gente sabe que cada real para o trabalhador faz diferença, mas olhem que com essa medida do governo, quanto o salário mais vai reduzindo, menos impacto tem ao trabalhador em termos de perda monetária, perda de dinheiro no seu bolso. Então, reduzindo 70%, ele vai ter R$ 1.081, próximo dos 1.165 que ele receberia se tivesse em condições normais. Ok? Então, essa perda vai aumentando a partir do momento em que vai aumentando o salário do funcionário. Então, a redução do contrato de trabalho, a redução do horário, juntamente com a redução do salário respectivo, é assim. É simples assim para a gente fazer uma primeira análise. Então, eu vou reduzir a jornada em 25%, 50% ou 70% e vou reduzir proporcionalmente o salário dele e vamos ter esse cálculo do que o governo vai pagar no lugar da empresa sem que ninguém tenha que devolver isso depois para o governo. A outra hipótese, então eu não posso usar ao mesmo momento as duas hipóteses com o mesmo funcionário. A outra hipótese é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Aqui sim, meu funcionário não vai realizar nenhuma atividade. Eu estou suspendendo o contrato de trabalho dele. Ele vai continuar sendo um funcionário da empresa, mas com o contrato de trabalho suspenso, sem realizar atividade alguma.
nem em teletrabalho, nem em casa, ele não vai exercer, repito, nenhuma atividade. O contrato dele está suspenso. Neste caso, o governo vai pagar com base em 100% do seguro-desemprego. Porque a empresa, há exceções, nós vamos trazer isso mais para frente, a empresa, ela não vai pagar obrigatoriamente nenhum real ao funcionário. Ela deixa de pagar, ele sai da folha de pagamento, sem incidências, inclusive qualquer tributárias, não vai mais pagar FGTS durante esse período, não paga INSS, não paga nada. Vamos até trazer aqui quais são as peculiaridades e as exceções do caso, porque os benefícios indiretos, obrigatoriamente, o empregador tem que continuar oferecendo. Mas em termos de salário, de remuneração, a lei permitiu que fosse zero e que aí 100% vai ser pago pelo governo federal. Então, voltando lá, se eu quiser que um determinado funcionário trabalhe, eu tenho as hipóteses de redução de jornada. Se eu quiser suspender o funcionário, que ele não vai mais exercer as atividades durante um período, o governo vai pagar este 100% pelo cálculo do seguro-desemprego. Algumas informações aqui já. O máximo da suspensão é de 60 dias. A lei não trouxe meses, tá? Isso é diferente para a contabilidade, para o direito. Meses é diferente de dias, porque meses a gente tem mês com 28, ano bissexto com 29 em fevereiro, mês com 30 e 31. Então a lei aqui trouxe dias. Então nós temos um máximo de 60 dias de suspensão. E a lei já trouxe também no artigo 8º a possibilidade de parcelar esse período de suspensão. Nós até fizemos isso já num aditivo do comércio de Juiz de Fora, que nós vamos até ter que revê-lo. Mas a suspensão, então, com base na medida provisória, ela pode ser dada de duas vezes, 30 dias mais 30 dias. Essas são as duas únicas opções. Eu posso dar 60 dias direto, ou eu posso fracionar em 30 mais 30. Já deixo claro, se alguém quiser fazer esse tipo de planejamento, que a gente vai ver que a gente pode combinar as duas coisas. Eu posso dar uma suspensão de 30 dias para o funcionário, nos próximos 30 dias chamar ele para trabalhar e dar a ele uma redução de 50% da jornada, e depois mais 30 dias eu suspender ele de novo. Não precisa ser em prazo ininterrupto, não precisa ser constante. Eu posso fazer essa variação dentro do prazo que eu tenho na lei. Tá? Uma coisa importante, o prazo máximo de concessão de qualquer desses benefícios é de 90 dias, que é o prazo que a medida provisória tem de vigência, a partir de hoje. Então nós temos 90 dias a contar a partir de hoje. Então, se nós lembrando que a suspensão eu só posso usar por 60 dias. Posso usar uma redução da jornada de trabalho por 90 dias? Posso. Eu posso reduzir nesse mês 25, no outro mês 50, no outro mês 70, ou ao contrário, ou fazer de qualquer forma diferente? Reduzir a jornada? Posso. Eu posso mesclar a suspensão com a redução? Posso, desde que seja dentro deste período de 90 dias. Ok? E aí, já aqui uma exceção para vocês, antes de eu trazer aquele mesmo exemplo de valores, a única regra, isso também é uma outra coisa que está gerando de dúvida na cabeça de vários empresários, essa lei se aplica a todos os empregados, ok? Não tem nenhum tipo de empresa privada, a gente tem sociedade de economia mista, empresa pública e os entes governamentais ficaram de fora dessa medida provisória. Nós estamos tratando aqui da iniciativa privada. Então, inclusive, o empregado doméstico, o empregado rural, já vou antecipar para vocês que o aprendiz, o que está sob contrato de experiência, todos esses, eles podem se beneficiar dessa lei. Todo mundo que é empregado da área privada pode se beneficiar desta lei. As empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano, as chamadas o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, então 4 milhões e 800 mil reais por ano para baixo, ou seja, 400 mil reais por mês,
todas essas empresas daí para baixo podem fazer isso com a totalidade dos funcionários, utilizar a redução para aqueles funcionários que entender devido e a suspensão para aqueles que também entender devido com 100% do valor pago pelo governo. Só existe uma exceção de pagamento para as empresas que faturam acima de 4.800.000 por ano, ou seja, mais do que R$400.000 por mês, que no caso de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, que o funcionário não vai exercer nenhuma atividade, a empresa tem que bancar, tem que continuar pagando o equivalente a 30% da remuneração do funcionário. Então, repetindo, as empresas que faturam acima de 4.800.000 por ano, se for dar suspensão a algum funcionário, ela tem que dar 30% equivalente à remuneração do funcionário. Só que não é a título de salário, neste caso de suspensão. É a título de parcela indenizatória. Então vamos lá. Se eu tenho um funcionário que também ganha R$3.000 por mês na minha empresa e eu faturo mais do que R$400.000 por ano e eu decido suspender este funcionário, eu tenho que pagar a ele R$900, o equivalente a 30% de R$3.000, como parcela indenizatória, ou seja, eu não vou pagar nenhum reflexo tributário. Isso não vai entrar na minha folha de pagamento para fins de incidência tributária. Não tem INSS, não tem fundo de garantia. Ok? Então, essa foi a única diferença entre as empresas que faturam menos das empresas que faturam mais. A redução da jornada e redução proporcional do salário é igual para todas. Não existe a menor diferença se a empresa fatura pouco ou fatura muito. É igual. Repetindo, para redução não existe diferença. A única diferença que existe é para a hipótese de suspensão do contrato. Para as que ganham menos do que 4.800.000 por ano, 100% vai ser pago pelo governo, e nas que faturam mais do que isso, ela tem que continuar bancando 30% como parcela indenizatória. Ok? Um outro ponto importante, que a gente já está falando disso aqui agora, é que não tem nada a ver, para fins da medida provisória, a questão tributária da empresa. Ah, eu sou microempresa, mas eu não estou no Simples. Eu estou com dívida tributária. Eu estou com execução fiscal. Não importa. Não importa se você é Simples ou se você está fora do Simples ou se você está devendo o Estado, a sua empresa. Os seus funcionários serão beneficiados da mesma forma. Não foi colocado nenhum balizador aqui nesta questão. Então, que fique bem claro, não é a parte tributária de estar ou não no Simples Nacional que vai dizer se eu posso me beneficiar ou não do 100%. Né? O que vale é o meu faturamento, somente isso. E o ano base é o ano de 2019. Olha quanto que você faturou em 2019 na sua empresa, e aí a medida provisória traz essa informação, ela não trata de estabelecimento, ok? Ela não trata de filial, ela trata de empresa. Então a empresa é o conjunto dos estabelecimentos, pelo menos no conceito do direito empresarial, e eu acredito que assim será analisado, né? Porque se uma empresa tem uma grande rede, né, de várias filiais, no meu entendimento, essa análise é feita pela totalidade da empresa. Então essas empresas que faturam mais, mesmo que elas tenham vários estabelecimentos, é analisado como uma só. Então essas terão que, no caso de suspensão, ter que pagar 30% a título de verba indenizatória. Então agora, para a gente colocar aqui de novo os mesmos cálculos, a gente tem aqui rapidamente, sabendo que é o governo que vai pagar tudo para as empresas que faturam menos de 4.800, no mesmo salário de R$3.000, o governo vai pagar a este funcionário o teto do seguro-desemprego, que a gente já sabe que é 1.813. O teto do valor referente ao seguro-desemprego, porque isso aqui não é um seguro-desemprego, repetindo. Né? Então, para o funcionário que ganha R$3.000, se ele for suspenso, né, se for pactuada a suspensão do contrato de trabalho, a empresa não tem que pagar nada e o governo vai pagar R$1.813,03. Então, não é o salário
a remuneração integral do funcionário, porque como se utilizou como base o seguro-desemprego, ele tem um teto, que é o teto de R$ 1.813,03 hoje. Então, repetindo, no salário de 3 mil, o funcionário vai receber diretamente do governo R$ 1.813,03. No outro caso nosso, que é o piso da categoria do comércio de Juiz de Fora, de R$ 1.165, o governo vai pagar o valor de R$ 1.045, que é o cálculo como a gente faz. Tem uma tabelinha para quem tiver o interesse. Depois a gente vai até colocar no nosso site e também no site do Sindicato do Comércio e da Rubens Andrade Advogados. A gente está montando também a nossa cartilha a respeito da medida provisória. Mas só para vocês lembrarem, pelo cálculo de seguro-desemprego, quem ganha até R$ 1.599, vamos arredondar para 1.600, você multiplica vezes 0,8, ou seja, é 80% do salário. De quem ganha 1.600 a 2.666 é vezes 50% mais um acréscimo de 1.279. E para quem ganha acima de 2.666, o valor será de R$ 1.813, que é o teto. Então, por que deu o 1.045? Porque se você aplica 80%, que é a faixa abaixo de R$ 1.600, sobre o piso de 1.165, a gente acha um valor menor do que o salário mínimo. E como o governo está garantindo, pelo cálculo do seguro-desemprego, que o funcionário não poderá receber menos do que o salário mínimo, ele vai então chegar ao valor até o salário mínimo. Então, para esse funcionário que ganha R$ 1.165, se ele for suspenso, o governo vai pagar a ele diretamente o valor de R$ 1.045, que é o valor equivalente ao salário mínimo hoje. Né? Bom, vamos seguir. Eu estou aqui, né, com um roteirinho para poder apresentar para vocês, então eu estou só seguindo ele. Uma questão que a gente já vai antecipar é o seguinte, que é uma outra questão que estava confundindo os empresários. Se eu vou fazer esses ajustes por um acordo individual com o funcionário, ou se eu vou fazer por um acordo, um ajuste coletivo, seja através da empresa com o sindicato dos trabalhadores, seja através do sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas. Como nós já iniciamos uma pré-conversa do sindicato das empresas do comércio varejista e atacadista de Juiz de Fora com o sindicato dos empregados do comércio de Juiz de Fora para a gente fazer um ajuste do nosso aditivo à convenção coletiva, já para estabelecer algumas questões a respeito da medida provisória. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para aquelas pessoas que ganham menos do que 3 salários mínimos, e também, repito, para aquelas pessoas que ganham menos do que 3 salários mínimos, R$ 3.135, e para aquelas que ganham 2 vezes acima do teto da Previdência Social, que hoje dá 12.800 e pouco, para essas duas faixas, menor do que 3 salários mínimos e maior do que 12 mil e poucos, o ajuste pode ser por acordo individual. Então, isso pode ser estabelecido por um acordo direto entre empresa e empregado, que nós estamos tratando do hipossuficiente e do hipersuficiente, e a medida provisória deixou uma lacuna entre o que ganha R$ 3.135 e aquele que ganha R$ 12.800 e poucos reais, que esta implantação de qualquer dos benefícios, seja para redução da jornada com a redução salarial, seja para suspensão do contrato de trabalho, só poderá ser feito por ajuste coletivo. Então vamos lá. Se eu tenho uma empresa que eu tenho uma parte dos meus funcionários que ganham abaixo de R$ 3.135, eu posso fazer com eles, já amanhã, um ajuste, um acordo individual da minha empresa com este funcionário, para pactuar se eu vou suspendê-lo ou se ele vai continuar trabalhando e eu vou reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%. Se eu tenho funcionário que ganha mais do que 3.135
e menos do que R$ 12.800, que é duas vezes o teto da Previdência, eu não posso estabelecer diretamente com este funcionário já amanhã as medidas que estão aqui na medida provisória. Só depois que for estabelecido um ajuste coletivo, seja da sua empresa com o sindicato laboral, com o sindicato dos trabalhadores, para discutir a aplicabilidade para essa faixa salarial, seja através dos sindicatos das duas categorias, como eu disse já aqui, que nós vamos iniciar uma negociação com o sindicato laboral e o sindicato das empresas do comércio. Ok? Vamos lá então agora para algumas observações. Quanto à aplicabilidade, o que a lei, para que a lei veio, a gente já acabou. A gente tem as hipóteses de redução e a gente tem a hipótese de suspensão, com algumas exceções e alguns requisitos. Eu vou trazer agora para vocês aqui algumas observações e alguns requisitos que é de muita dúvida de todos os empresários. Pode ser concedido, a primeira, para todos os funcionários. Eu tenho que fazer isso para parte dos funcionários, eu tenho que fazer isso só para um, eu posso fazer para todos? Se você decidir, eu tenho 10 funcionários e eu quero suspender todos os 10, e todos os 10 ganham menos do que R$2.000, ok? E o meu faturamento ele foi menor do que 4.800.000. Eu não vou ter que pagar nada nessa suspensão, vou fazer o acordo com todos eles diretamente, eu não preciso de ajuste coletivo para isso, porque a faixa salarial deles é menor do que 3.135, então eu já posso fazer amanhã. E vamos aguardar a portaria para saber como é que nós vamos remeter essa informação para o Ministério da Economia, porque é o governo que vai pagar de todos esses funcionários a substituição da remuneração. Eu não vou ter encargo salarial com estes funcionários se eu suspendê-lo. E se eu posso fazer com todos a suspensão, eu também posso fazer outra coisa. É facultativo. Aliás, se a empresa não quiser fazer com ninguém, eu não vou usar nada da medida provisória, porque a minha empresa está funcionando totalmente, inclusive eu estou tendo que contratar, muito raro uma empresa, mas existem, as empresas que estão nessa situação hoje, eu não vou utilizar nada da medida provisória, só se eventualmente eu precisar. Né? E eu posso fazer aqui uma combinação. Né? Eu posso pegar parte dos meus funcionários, determinado setor eu vou suspender, determinado setor eu vou fazer uma redução de 25%, outro setor eu vou fazer uma redução de 50%. Você pode trabalhar com as ferramentas que existem dentro da medida provisória da forma como vocês quiserem. Só lembrando o limite de tempo, 90 dias no total. Redução eu posso usar por todo o período de 90 dias e a suspensão eu só posso usar por período de 60 dias, podendo parcelar em 2 vezes de 30 dias, incluindo, inclusive no meio, aí, alguma possibilidade de voltar ao trabalho e ter uma redução da jornada. Outra observação que eu já passei, que a empresa não tem que estar no Simples, é só analisar do faturamento. Já passei para vocês, mas vamos frisar então. Não é só para o trabalhador de empresa privada, é para o trabalhador doméstico, é para o trabalhador, para a pessoa física. Eu tive hoje já contadores que me questionaram. O Rubens, o empregador que é pessoa física, que tem funcionário, ele também pode se beneficiar? Pode. O que a gente não está olhando aqui na empresa privada não é o tipo de atividade, o tipo de empresa. É se o trabalhador ele é empregado. Ele é empregado? Na grande maioria das situações, ele está aqui. Ele está dentro da lei. Então, repetindo, o doméstico, o rural, o de empresas privadas normais, o aprendiz, o que está sob contrato de experiência, ok? Um ponto muito importante, mas muito importante, neste caso, em qualquer situação que a gente trouxe aqui da lei, é obrigatório o consentimento expresso do empregado. Ou seja, o empregado tem que concordar com o que a empresa estiver propondo, seja da redução, seja da suspensão. Se o trabalhador não concordar, o benefício não vai poder ser implantado. Lembrando que eu não estou estimulando ninguém a fazer demissão, mas se a empresa não tiver como ajustar com o funcionário, ela pode sim
demitir o funcionário se ela não tiver como manter esse funcionário ativo, se ela realmente precisar de estabelecer algum desses benefícios de ajuste com o funcionário. Então, a medida provisória, que também já questionaram, não impede a demissão do funcionário. Logicamente, se eu não utilizar dos benefícios. Vamos falar isso aí um pouquinho para frente. Então, se o meu funcionário, eu só tenho duas opções: ou suspender este funcionário e manter o emprego dele, ou demiti-lo. E ele não concordar com a suspensão, a empresa está imediatamente autorizada a demitir esse funcionário. Ok? Como que vai ser feito esse consentimento expresso do funcionário? A lei fala claramente em acordo individual ou escrito, né? Acordo escrito. Mas em diversas passagens da lei e aqui na nossa própria situação que a gente se encontra, nós estamos num período em que está se indicando o distanciamento social, dentro da medida possível, né? Então, não é razoável que se exija que o funcionário vá até a empresa para assinar um acordo. Então, a gente espera e a gente acredita que isso vai acontecer pelas conversas que foram feitas, aguardando essa portaria que vai sair, se Deus quiser, até o final de semana, que seja permitido entabular, né, firmar, ajustar, assinar esse acordo pelos meios telemáticos que a gente fala, pelos meios de internet, que eu possa enviar um e-mail para o funcionário com a proposta que eu estou fazendo: olha, eu vou te reduzir em 50% e vou reduzir o seu trabalho, estou fazendo essa redução por 30 dias, daqui a 30 dias nós voltamos a conversar, né? E você me responde por e-mail se está de acordo. Eu acho que isso tem que ser perfeitamente possível. É irrazoável, não é lógico exigir, na situação em que nós estamos, que todos os funcionários tenham que se deslocar até a empresa para poder assinar o documento. Eu acredito até que, não sendo nada audacioso, tem que permitir, porque hoje é utilizado como meio de prova o próprio WhatsApp, né? Se o número do telefone já está cadastrado e você printa a tela, nós temos que guardar os documentos. A empresa tem que ter esses documentos guardados. Print de tela. Se quiser ser cautelosa e chamar o funcionário para assinar o documento, que assim o faça. Mas nós podemos aguardar aí a portaria para ver se eles vão permitir que esse ajuste por escrito, o que não pode ser verbal, né, ser de boca, né, é isso que está tentando se impedir. Não pode a empresa chegar e falar que combinou isso com o funcionário e depois ir discutir se conversou ou não. Tem que ter algum documento por escrito, mas não significa que ele tem que estar assinado de próprio punho pelo empregado. Então nós temos que aguardar aí na regulamentação se essa situação vai ser permitida. Ok? Outro ponto muito, mas muito importante, que agora sim serve para um planejamento das empresas. Qual foi? Eu tinha dito que o governo não pediu nenhuma contrapartida financeira das empresas para que elas pudessem conceder os benefícios. Isso é verdade, eu não estou mudando o que eu falei. No entanto, a empresa será obrigada a manter o contrato de trabalho do funcionário pelo mesmo período que ela tiver concedido benefícios. Então, repetindo, a empresa será, quando ela se valer dos benefícios, ela será obrigada a manter este funcionário posteriormente pelo mesmo período que ela utilizou de concessão de benefícios. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que eu utilizei 60 dias de suspensão e mais 30 dias que eu chamei esse funcionário, porque eu não posso usar mais do que 60 dias de suspensão. Então, ao final dos 60 dias, eu tenho que chamar este funcionário para voltar ao trabalho com uma redução de jornada. E aí eu vou usar, por exemplo, 90 dias. Quando acabar este período, eu não posso usar mais nenhum tipo de benefício, esse funcionário tem que voltar ao trabalho, a não ser que aconteça mais alguma coisa nova e a gente tem que continuar sem poder trabalhar. Mas nesse exemplo que a gente usou 90 dias, esse funcionário está com estabilidade provisória,
pelos próximos 90 dias seguintes ao término desse tempo de benefício. Então, contando 90 dias daqui para frente com esses benefícios, mais 90 depois de estabilidade, esse funcionário está com estabilidade pelos próximos 180 dias. Vamos supor que durante os primeiros 30 dias de suspensão, a calamidade pública acabe e eu chame esses funcionários de volta para trabalhar. E eu usei 25 dias deste período. Ele tem mais 25 dias de estabilidade. Durante os próximos 25 dias eu não posso mandar esse funcionário embora. E por aí vai. Se eu usar 60, depois o funcionário tem 60 dias de estabilidade. A gente tem aí a exceção, né, para poder mandar embora, se for por justa causa. Se for por justa causa, ele não tem essa estabilidade. Se a empresa, durante este período, mandar o funcionário embora, tem multas, e multas pesadas, que vão até 100% da remuneração paga ao trabalhador, tá? Que o trabalhador tem direito. Então tem que tomar muito cuidado e ter um planejamento aí operacional para decidir, saber que vai usar dos benefícios, mas que depois deste prazo, né, esse funcionário vai ter uma estabilidade e que se eu mandar esse funcionário embora sem justa causa, eu vou ter que indenizar e essa indenização pode chegar até 100%. Então pagar aquilo que eu deixei de pagar e ainda mais uma indenização de até 100%. Lembrando, gente, que essa medida provisória tem um prazo de 90 dias, mas se Deus quiser e essa pandemia acabar antes, e o estado de calamidade pública acabar antes, isso tudo aqui também cai. Zera tudo, não vai ter continuidade em suspensão, em redução, e volta todo mundo ao trabalho normal. Ok? Se esse funcionário, que tem muito funcionário que está preocupado se vai aceitar algum tipo de benefício, porque ele fala, depois se me mandar embora eu vou ter problema de receber meu seguro-desemprego. Isso não existe. É uma mentira, tá? Como foi dito antes, o seguro-desemprego é utilizado só para cálculo, mas isso não é uma modalidade de seguro-desemprego. É um benefício direto pago pela União ao funcionário com recursos da União. Não é seguro-desemprego. Então, se depois o funcionário for demitido, ele pode se valer do seguro-desemprego com as regras próprias do seguro-desemprego. Aí sim, tem que ter tempo mínimo de contrato de trabalho e outros requisitos que a gente já conhece e são os requisitos que todo mundo já sabe quais são. Então, repetindo, não há nenhuma interferência neste benefício com um futuro possível seguro-desemprego a ser requerido pelo empregado se ele for mandado embora. Né? Só repetindo, eu falei que não há estabilidade para justa causa e nem se o próprio funcionário pedir demissão. Então, não teria indenização neste período. Já tratamos da combinação de prazos, né? Dentro de 90 dias a gente faz o que a gente quiser. O salário mínimo está preservado em qualquer hipótese, de todos os exemplos que a gente passou. Uma questão importante: o período de suspensão não conta como tempo de serviço, ok? Então, se ficar suspenso os 60 dias, isso não entra na contagem de nada do trabalhador. Então, não tem pagamento de INSS, não tem pagamento de fundo de garantia, o contrato de trabalho está suspenso e não conta no tempo de serviço. Outra pergunta recorrente: eu posso utilizar dessa lei para o salário de março, que está vencendo agora em abril e nós estamos quase chegando no 5º dia útil? Não. Né? A medida provisória foi editada hoje e nós temos algumas questões aí que vão ter que acontecer. Né? O empresário, o empregador, ele tem que avisar o empregado com 2 dias corridos de antecedência da proposta que ele está fazendo, de redução ou de suspensão. Então hoje é quinta-feira, se a gente ainda mandasse ainda hoje uma proposta ao funcionário, e aí sim a proposta pode ser enviada pelo WhatsApp, pode ser enviada pelo e-mail,
não precisa ter o contrato para esperar o funcionário chegar, manda para ele qual é a sua proposta, que vai ter que contar 2 dias corridos, vai ter que contar sexta, que é amanhã, e vai ter que contar segunda-feira, para que qualquer uma das modalidades só tenha, se o aviso for dado hoje, só tenha chance de ser implementada a partir da próxima terça. Então eu tenho que avisar com 2 dias de antecedência ao empregado e ele vai ter que concordar. A gente já disse sobre isso. Se não concordar, não tem como implantar o benefício. Se concordar, já passa a valer de imediato e a gente só tem a dúvida aí se ele vai ter que realmente que assinar um documento ou não. Ok? Já passamos que o empresário tem total flexibilidade para negociar com cada funcionário, caso a caso, né? Existem discussões se eu posso fazer de forma diferente para cada setor, né? Alguns funcionários com 25, outros com 50, nós entendemos que pode. E com relação ao comércio de Juiz de Fora, isso inclusive nós já deixamos bem claro no aditivo à convenção coletiva, que essa permissão já está clara no ajuste coletivo para tirar qualquer tipo de insegurança jurídica. Então, desde já, sempre que possível, principalmente nas empresas, e não são poucas, que tenham faixas salariais entre 3.135 e 12.800 e pouco, será obrigatória uma intervenção de ajuste coletivo. Né? Mas a gente indica que todos tentem ter um ajuste coletivo adicional para dar maior segurança a alguns destes pontos que estão na medida provisória. Já perguntaram se escala de horário, dias de trabalho para a redução que vai ser feita. No caso de restaurantes, eu posso fazer com que o meu funcionário trabalhe só 2 dias na semana com essa redução, ou 1 dia só, ou eu posso fazer com que ele trabalhe todo dia, menos tempo, ou eu posso fazer uma escala aqui de revezamento dos funcionários para vir 3 vezes por semana cada um. Pode. É claro que vai ter que ser analisada a peculiaridade de cada caso, porque o comércio tem a sua lei própria, com a sua jornada de trabalho, e nós já estabelecemos para o comércio, no caso de Juiz de Fora, as regras dentro do aditivo. E a gente tem coisas que podem se flexibilizar ou não, mas nada de que isso também não possa ser negociado. Tá? Mas isso não, o que eu quero dizer é que a escala de trabalho não foi interferida pela medida provisória, continua normalmente pelo ordenamento jurídico vigente. Os contratos de trabalho serão mantidos. Não está havendo rescisão, extinção de nenhum contrato de trabalho, nenhuma das hipóteses. Na redução, como a gente já disse, os contratos estão mantidos, normais. A gente só está tendo uma redução da jornada e proporcionalmente do salário. E na suspensão, é uma suspensão do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias. Retornando às atividades, ele volta com os mesmos direitos que ele sempre teve. Ok? Outra situação. Quem já estava demitido até a data de ontem, vai conseguir se beneficiar? Como a empresa desfazer essa demissão? Não, de forma alguma. Só um minuto. Então, quem está demitido não tem como ser desfeito. Agora, quem está em aviso prévio pode ser revertido. Eu tenho vários funcionários que estão em aviso já. Eu posso reverter o aviso? Pode. Pode reverter o aviso para manter esse contrato de trabalho ativo e oferecer uma das opções de redução ou de suspensão. Quem está de férias, eu posso desfazer? Não, não há essa previsão. Mas já tem até pedidos no comércio de Juiz de Fora que a gente tente negociar isso com o sindicato laboral, que tem muitos que estão de férias, da gente tentar encerrar as férias e já aplicar imediatamente uma das hipóteses de suspensão ou de redução. Então a gente estava falando das hipóteses de demissão, que não tem como voltar atrás, quem já demitiu, né? Quem está de aviso pode reverter, e quem está de férias não tem como cancelar, a não ser que vocês tenham uma intervenção por ajuste coletivo, seja por um acordo coletivo da empresa com o sindicato laboral, seja através de uma convenção coletiva ou aditiva à convenção coletiva entre os sindicatos, tanto do trabalhador quanto das empresas, no caso de férias. Ok? Uma outra pergunta que me fizeram hoje,
se eu já estou utilizando, eu utilizei as férias proporcionais do empregado meu e já estou com ele em suspensão pelo critério do aditivo da Convenção Coletiva de Juiz de Fora, do Comércio. Eu posso cancelar essa suspensão e pactuar com ele a suspensão da medida provisória? Sim. Outra questão, o benefício emergencial, ele vai ser pago ao empregado a depender de quê? A depender de nada. A gente já falou isso. Não tem que ter qualquer período aquisitivo de tempo de contrato. Se ele foi admitido um dia antes da medida provisória, já está valendo para ele. Tá? Então, como foi publicado nesta madrugada, se ele foi admitido ontem, já está valendo para este funcionário. Tá? E o empresário pode cancelar a qualquer momento tanto a suspensão da medida provisória quanto a redução da jornada de trabalho, com antecedência mínima de 2 dias. Ok? Neste caso, ele vai estar fazendo isso por uma decisão própria da empresa. Né? Então, eu posso decidir que eu estou precisando de mais funcionário, que eu vou cancelar a suspensão, ou vou cancelar a redução de determinado funcionário ou de todos os funcionários? Posso. No caso de fim da calamidade pública, aí todos serão cancelados mediante o fim da calamidade pública, né, que tem que ser decretado pelo governo federal. Um ponto importante: qual que é a base para cálculo do valor a ser complementado pelo valor do cálculo pelo governo federal, que vai ser calculado com base no seguro-desemprego? É o salário que está na folha ou é o salário ou é a remuneração do funcionário? A exemplo do comércio, incluindo as suas comissões, por exemplo, né? Já respondo para vocês que se a regra de cálculo é do seguro-desemprego, é claro no parágrafo 2º da resolução do CODEFAT, que trata do seguro-desemprego, que a composição toma por base tanto a parte fixa quanto a parte variável. Então, o cálculo para o seguro-desemprego, para aqueles que são comissionados, por exemplo, é com base na média salarial, incluindo as comissões. Ok? Então, não é só o salário base do empregado. O decreto, ele confundiu a gente numa questão, porque uma outra modalidade de suspensão, aqui ele trouxe a suspensão sem trabalhar e sem que o empregador e o empregado tenham que dar nenhuma contrapartida, a não ser a estabilidade posterior pelo mesmo período, né? Aqui não tem contrapartida nenhuma. Existe a outra possibilidade de suspensão, que é aquela para qualificação profissional, que inclusive nós também dispusemos a respeito na Convenção de Juiz de Fora para esse período de pandemia, que é o funcionário ser afastado para uma qualificação profissional, custeado pela empresa, e nós demos até alguns exemplos para vários empresários que o SENAC, né, que é o Serviço Nacional do Comércio, tem cursos à distância para o comércio, de vendedor e de operador de caixa, por exemplo, ambos com 160 horas, que atenderiam um afastamento de 2 meses, pelas regras da CLT, do artigo 476, letra A. Então, é uma suspensão para finalidade de qualificação profissional, em que o trabalhador entra aí sim com um pedido de seguro-desemprego. A gente fala sempre aqui em seguro-desemprego, mas o verdadeiro seguro-desemprego é só esse, agora, dessa modalidade de suspensão. Tá? Neste caso, se o funcionário estiver já afastado para a modalidade de qualificação profissional, ele vai lá requerer o seguro-desemprego. Então, não tem nada a ver com a suspensão dada nesta medida provisória com o incentivo total pelo governo federal. Tá? Só a única coisa que eles mudaram é que já estava previsto na nossa Convenção de Juiz de Fora, que é que os cursos só podem ser oferecidos à distância, não pode ter curso presencial. Mais uma coisa que reforça aquele nosso pensamento de que eles vão permitir que o ajuste lá, né, entre a empresa e o empregado se faça pela internet. Porque aqui eles estão dizendo que não pode ter curso presencial. Então eles também não podem pedir que o funcionário vá até a empresa para assinar qualquer tipo de contrato.
né? Mas deixaram uma curiosidade, porque aqui eles mudaram para a qualificação profissional, e já tem empresas que implementaram isso ou que estão implementando, é que aqui eles reduziram o período da qualificação profissional. Vai de 1 a 3 meses. A CLT hoje trata de 2 a 5 meses, né? Mas eles não disseram qual o tamanho da carga horária dos cursos, né? Só disseram que não está valendo mais de 2 a 5 meses, que o prazo de qualificação profissional vai ser de 1 a 3 meses, mas não trouxeram as novas faixas de carga horária do tamanho dos cursos para que essa suspensão seja feita. Esperamos que isso venha também na portaria, que é uma coisa que ficou sem resposta. Dar alguns lembretes para vocês. A MP 927, que é a anterior, então vamos tratar aqui de algumas coisas adicionais, além desse pacote aqui de ajuda salarial do governo, né, para redução ou para suspensão. Nós já tínhamos a MP 927, que tratava do diferimento, né, ou seja, do atraso no pagamento do fundo de garantia. Foi permitido, né, um atraso, aí, vamos dizer, de 3 meses, ou seja, as parcelas de competência março, abril e maio poderão ser pagas, vão ter vencimentos em abril, vamos lá, que tem vencimento em abril, maio e junho, podem ser parcelados em até 6 vezes a partir de julho de 2020. Então, repetindo, o fundo de garantia que tem competência março, abril e maio, que teriam vencimentos em abril, maio e junho, podem ser parcelados em 6 vezes, com a primeira parcela a ser paga somente a partir de julho. E uma outra disposição é que o governo disponibilizou 40 bilhões de reais para uma linha de crédito emergencial, que já está funcionando em alguns bancos, principalmente na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Isso naqueles casos em que vocês conseguirem ser atendidos, porque eu mesmo já tentei em 2 agências e as agências estão fechadas, uma da Caixa e uma do Banco do Brasil. Isso foi na semana passada. Mas para que é essa linha de crédito? Para o pagamento da folha. E que folha é essa? Né? Se vocês, isso não se aplica para aquela empresa que colocar todos os seus funcionários em suspensão, porque neste caso a empresa não tem que pagar nada, é o governo que vai pagar a substituição do salário, ok? Mas se tem empresas que vão manter ainda funcionários trabalhando, ou totalmente, ou com a possibilidade que a medida provisória deu de redução, vocês podem se valer das linhas de financiamento. E aí aqui eu não vi muito ainda qual que é a operacionalização, porque acho que não saiu a portaria ainda. Mas então a gente tem a hipótese aí, né, de ter as hipóteses de suspensão ou redução com o incentivo direto do governo pagando ao funcionário e ainda financiar, né, ter uma linha de crédito com a taxa, salvo engano, e é isso mesmo, de 3,75% ao ano, que é a taxa que está a Selic hoje, né? Então, os juros de 3,75% ao ano, podendo ser pago em até 36 meses. Então, além dessa ajuda muito boa que eu acho que foi dada, que é o pagamento direto dos salários, seja por suspensão ou redução, ainda tem a possibilidade do empresário se valer dessa linha de crédito para a folha que permanecer, e ainda, né, de diferir, de atrasar o pagamento do fundo de garantia. Por fim, antes só da gente ver se tem mais alguma pergunta aqui que não foi respondida, hoje eu ouvi a apresentação do secretário do Trabalho e do secretário da Previdência. Eles já deixaram claro que essa portaria, como eu já disse, vai sair até o final da semana, que não haverá nenhuma necessidade de cadastro prévio, ou seja, a empresa vai ter que fazer cadastro em algum lugar ou na internet para poder se beneficiar desses dispositivos, que não haverá qualquer tipo de cadastro prévio, que as empresas já vão usar os sistemas que hoje já utilizam, né, que é o empregador web para a maioria das empresas, o e-social provavelmente para os domésticos. Então eles não afirmaram que não vão trazer novas burocracias. Fato é que os empresários, ou pelos seus recursos humanos, ou pelas suas contabilidades, e aí os contadores vão ter bastante trabalho, vão ter que transmitir, né, digitalmente, vão ter que digitalizar
os acordos feitos, seja pela troca de mensagens no WhatsApp, que a gente não sabe se vai ser autorizado, seja pela troca de e-mail, ou seja pelo acordo assinado pelo empregado e pelo empresário, essa documentação vai ter que ser digitalizada e remetida via internet dentro desse sistema. Eles estão dizendo que isso vai ser feito nas próximas 72 horas. A informação ela deve ser feita tanto para o Ministério da Economia por esse sistema que vai sair, né, a informação que vai sair, quanto para o sindicato laboral, para o sindicato dos trabalhadores somente. Então, cada acordo que eu fizer com cada funcionário, eu tenho 10 dias de prazo. Isso é muito importante, hein? Eu tenho 10 dias de prazo a partir da data do acordo para transmitir para o Ministério da Economia, bem como para informar o sindicato laboral, o sindicato dos trabalhadores, sob pena da empresa ter que se responsabilizar pelo pagamento integral do período que antecedeu este atraso. Então, se eu enviar com atraso, eu vou perder o direito de ser ressarcido pelo governo deste período. Então, muita atenção nesses prazos, que se vocês estabelecerem um acordo, por exemplo, como a gente deu lá no início, hoje eu já ajustei com o meu funcionário, já mandei para ele aí um WhatsApp do que eu quero acordar com ele, e ele já concordou, eu preciso esperar 2 dias corridos para implementar, ou seja, sexta e segunda. Vai valer a partir de terça. A contar de terça-feira eu tenho 10 dias para enviar a informação, que a gente nem sabe por onde ainda, para o Ministério da Economia, mas a gente já pode se antecipar. Então eu tenho 10 dias a partir de terça-feira, neste exemplo, para enviar para o Ministério da Economia e para o Sindicato dos Empregados. A primeira parcela vai ser paga 30 dias após a data do ajuste. Então, neste mesmo exemplo nosso, que vai começar a valer na terça-feira, ele vai cair na conta do funcionário 30 dias depois, a contar da próxima terça-feira. Eles já deixaram claro que o pagamento não vai ser feito às empresas, ele vai ser feito diretamente ao empregado. Então, mais um ponto de atenção e outra coisa que pode gerar um pouco de correria, principalmente nas pequenas empresas, que não utilizam o pagamento direto, não fazem o pagamento de folha direto na conta salário do empregado, né, ou em outro tipo de conta. Para o funcionário, e a gente sabe que existem muitos desses casos, para os funcionários que não têm conta em banco, abram imediatamente. Solicitem aí aos seus funcionários que não têm conta em banco, se vocês já não utilizam esse procedimento, que abram uma conta imediatamente no banco para poder operar essa informação. Porque junto com o envio das informações, e aí nós vamos ter esse prazo aí de 10 dias para enviar a informação, já tem que ser remetido os dados bancários do funcionário para que ao final desses 30 dias já caia na conta do funcionário. Então a gente tem um prazo aí relativamente curto para que o funcionário que não tenha conta bancária abra a sua conta. Eu não estou querendo direcionar para banco nenhum, mas eu sei que o governo ainda precisa fazer esse acordo com os bancos privados. Isso é fato, né? E quanto tempo isso vai demorar mais, eu não sei. A Caixa Econômica Federal, eu já dou certeza para vocês que estará preparada para imediatamente fazer esse pagamento. Então, um banco preferencial para a abertura dessas contas é a Caixa Econômica Federal. Indicar que o funcionário vai abrir a sua conta numa agência da Caixa Econômica Federal. Em segundo, um banco que é metade público, né, que é o Banco do Brasil, ele não está totalmente preparado, mas eu acredito que ele vai ser o primeiro, além da Caixa, a conseguir operacionalizar este pagamento. Então, apesar de termos aí vários bancos privados, eu indicaria que se fizesse isso na Caixa ou Banco do Brasil. E como o último ponto, os ajustes coletivos, tanto algum acordo coletivo que esteja vigente neste período de pandemia, ou algum aditivo à convenção coletiva de trabalho, deverão ou poderão
a depender do que consta nos acordos, serem revisados no período de 10 dias a contar da publicação de hoje da medida provisória. Então também já é uma informação aos demais advogados, né, aos colegas que trabalham também com os sindicatos, a escritórios que dão assessoria aos sindicatos e as empresas que têm acordos coletivos vigentes, que, se necessário, façam uma revisão dos seus ajustes coletivos no prazo próximo de 10 dias. Tá? Não vou entrar nesse ponto, mas a medida provisória também trouxe algumas facilidades, que o chamamento das assembleias, os acordos se façam pela internet, né, e com os prazos reduzidos de convocação agora para 4 dias. Então é um prazo muito curto, 4 dias para a gente convocar e ajustar, negociar e firmar a revisão deste documento. Ok? Bom, eu estou encerrando então a fase de apresentação e eu vou analisar aqui as perguntas que o pessoal já separou e ver se a gente já respondeu a elas todas ou não, ok? Então só um pouquinho de paciência que eu vou ler. Posso suspender os contratos de parte da equipe e reduzir o salário e jornada de outra parte da equipe, mesclando as medidas? Sim, a MP, como a gente já disse, não veda essa possibilidade, né? Contudo, se não tiver um ajuste coletivo, eu indico às empresas que tenham bastante cautela para ter documentado uma justificativa dessa prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu for tratar de forma diferente pessoas de um mesmo setor, isso já antecipo, já está resolvido no ajuste coletivo de Juiz de Fora, porque isso já está resolvido lá. Eu posso fazer com cada funcionário, mesmo que seja do mesmo setor, do jeito que eu quiser. Só que para quem não tem ajuste coletivo firmado, seja por acordo ou convenção, há um risco de prática discriminatória, de algum funcionário depois vir a reclamar que foi discriminado em relação a um outro colega do mesmo setor. Então, em regras gerais, fazer isso mediante um ajuste coletivo. Se forem fazer isso mesmo assim individualmente, que tenham uma justificativa escrita muito clara para tratar de forma diferente pessoas de um mesmo setor. Ok? Porque eu sei que vocês provavelmente vão precisar. Eu tenho 5 funcionários no setor e eu só estou precisando de 1. Né? Aí, se quiserem ser cautelosos, vamos pensar então em dar a redução máxima de 70% para todos, ao invés de deixar um só trabalhando e fazer uma escala. Algumas coisas que a gente pode trabalhar aí na operação disso, tá? Mas há um risco de prática discriminatória, pessoas de um mesmo setor, se não tiver amparado por um documento de ajuste coletivo. Eu posso mesclar, outra pergunta, eu posso mesclar as duas medidas para o mesmo funcionário, caso o período de interrupção empresarial seja superior ao prazo da redução, por exemplo? Vamos lá. A gente espera que a pandemia não dure 90 dias, porque senão o negócio vai ser difícil, né? Já está difícil para um monte de gente, inclusive para nós. Mas se isso acontecer, dentro dos 90 dias, como a gente já disse, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Eu posso dar redução agora de 25 ou de 70, depois eu reduzo para 25, depois eu entro com uma suspensão. Eu posso começar com suspensão de 60 dias ou de 30 e depois chamar o funcionário para trabalhar com redução da jornada, desde que o período máximo seja de suspensão seja de 60 dias e o prazo máximo de todas as combinações que eu esteja fazendo não ultrapasse 90. Ok? Outra pergunta, preciso provar que enviei o acordo individual ao funcionário com antecedência de 2 dias? Isso a gente já respondeu, né? É sempre importante o empresário ter todos os documentos arquivados e até porque vamos lá, a comunicação que enviou com 2 dias de antecedência, provavelmente nós não vamos ter que enviar ao Ministério da Economia, mas eu tenho que ter ele guardado no mínimo na empresa, que eu fiz essa convocação com 2 dias de antecedência. O que parece que vai ter que ser enviado é somente, e o que está na lei, é o acordo individual escrito, seja ele assinado ou seja ele por troca de informações pela internet. Mas é importante que a empresa guarde a comunicação de 2 dias de antecedência.
Quando acabar a pandemia, outra pergunta, quando acabar a pandemia, eu posso manter o funcionário em jornada reduzida com salário reduzido? Depois que acabar o estado de pandemia, ou seja, a calamidade pública decorrente do coronavírus, eu posso ainda manter o meu funcionário com redução de jornada e também de salário correspondente? Não, né? Essa medida de redução só tem vigência durante o período de calamidade pública. Se a calamidade pública acabar, cessa os efeitos desse ajuste. Imediatamente, em até 2 dias após, todo mundo é obrigado a voltar ao trabalho e os acordos estão extintos. Outra pergunta. O funcionário com contrato suspenso mantém os benefícios que recebia? Sim, vamos deixar claro isso. Apesar de o contrato de trabalho estar suspenso na modalidade de suspensão, diferenciando novamente o que é redução e o que é suspensão. Redução, o contrato está ativo normalmente com todos os seus benefícios, nós só vamos reduzir a remuneração dele e a parte vai ser complementada pelo governo. Na suspensão do contrato é que eu não vou pagar remuneração, a não ser que eu ganhe mais do que 4.800.000, né, como empresa, e aí eu tenho que pagar 30% de verba indenizatória. Mas os demais benefícios indiretos, eles obrigatoriamente têm que ser mantidos, e isso foi especificado na medida provisória. Portanto, ticket de alimentação, plano odontológico, plano de saúde que sejam dados ao funcionário devem ser mantidos. Só dei exemplos. Um exemplo que eu vejo que não tem condição de ser mantido, vamos até colocar 2. As empresas que fornecem alimentação dentro do ambiente de trabalho, no seu próprio refeitório. Como vai estar suspenso o contrato, eu não vou oferecer mais a alimentação. O vale transporte, que hoje é em cartão, né? Em algumas cidades ainda tem o vale transporte. Eu dou para o deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa. Se não haverá trabalho, o contrato está suspenso, eu não tenho que pagar o vale transporte. Então, o que eu vejo agora diretamente de exceção, né, da alimentação fornecida diretamente em refeitório pela empresa, ou o vale transporte, esses não são devidos. Mas os demais, na hipótese de suspensão, como a gente disse, ticket de alimentação, plano de saúde, plano odontológico, obrigatoriamente tem que ser mantidos. Posso antecipar o retorno do funcionário com contrato suspenso? Sim. Se não ficou claro, a MP diz taxativamente que o empresário, a qualquer momento, pode cancelar o acordo, aí não precisa do consentimento do empregado. Então vamos acrescentar isso. Para conceder, eu preciso do consentimento do empregado. Para cancelar, eu não preciso do consentimento do empregado. Tá? A empresa pode cancelar a qualquer momento com 2 dias de antecedência. E se houver o fim da calamidade, está tudo extinto automaticamente. Vamos lá, aqui está respondido. Está respondido. O Alpino Júnior pergunta: como fica para a empresa débito-crédito? Vamos lá, estamos falando aqui de questão tributária e a gente já disse que não tem nenhuma interferência, né? Como fica para a empresa o débito-crédito? O que deve ficar claro para vocês é que, lembrando, o regime tributário não tem nenhuma interferência na medida provisória. Não importa se eu sou débito-crédito, se eu pago pelo lucro presumido, se eu pago pelo lucro real, se eu pago pelo simples, independente de qualquer modalidade minha de tributação, eu vou poder pactuar com os meus funcionários as possibilidades de redução ou de suspensão do contrato. Então, repetindo, a única coisa que importa é o faturamento da empresa. Todas podem entrar, independente da forma tributária. A única diferenciação que tem para fins de faturamento é para a hipótese de suspensão. Para redução, todo mundo é igual, todas as empresas são iguais. Para suspensão do contrato de trabalho é que aquelas que ganham acima de 4.800.000 têm que pagar 30%
de verba indenizatória referente ao salário. Algumas perguntas repetidas, até meu amigo aí, Sebastião Miranda perguntou sobre o cancelamento das férias. Infelizmente, temos que ter ajuste coletivo para isso, a gente já respondeu. Então chamar os sindicatos para poder ajudar e negociar, e estamos aí para isso. Quem ganha mais de 3 salários mínimos vai receber o teto máximo de seguro-desemprego? Sim. Quem ganha mais de 3 na hipótese de suspensão, o teto é de R$ 1.813. A MP se aplica a estagiários? Não, pessoal. Estagiário, infelizmente, está de fora da lei. Estagiário não é funcionário, tá? Não é um empregado, né? Vamos assim dizer. Ele é um trabalhador, ele exerce uma atividade de trabalho para a empresa, mas ele não é empregado. Então, infelizmente, o estagiário que tem lei própria, ficou de fora aqui da MP. Pergunta da Kissela Zaniboni. Posso reduzir para 30% a carga horária ou somente 25, 50, 75? Fora dessas faixas, pessoal, eu não quis tratar muito de questões só um minutinho que eu vou ter que ligar o notebook. Tô voltando, um minuto. Prontinho. Eu não quis tratar muito aqui de questões coletivas, mas por ajuste coletivo, né, por acordo ou por convenção coletiva, esses percentuais de redução da carga horária podem ser diferentes, tá? Mas o que o governo vai ressarcir continua sendo de 25%, 50% e 70%. Tá? O pacto com os sindicatos pode ter variação da jornada diferente desses percentuais, mas o governo continua devolvendo, pagando no lugar da empresa somente as faixas de 25%, 50% e 70%. Pergunta da Mariluce, JF. Se o termo aditivo do comércio terá alguma atualização? Mariluce, nós já estamos analisando isso com a nossa equipe, já iniciamos o contato com o Sindicato Laboral, um dos advogados deles, até o Guilherme também, a gente está conversando pelo WhatsApp, já me questionou hoje de manhã para a gente começar a estudar aí necessidade de revisão da convenção coletiva, então nós vamos começar a trabalhar imediatamente nisso amanhã. Cláudia Silva, poderemos suspender o contrato de alguns colaboradores e reduzir a jornada de outros? A gente já respondeu isso também. Pode, tá? A gente pode fazer, principalmente se for diferentes setores, né? Trabalhar de forma diferente. Eu suspender um setor, eu reduzir a jornada do outro, suspender todo mundo, só aquele cuidado de pessoas do mesmo setor, a gente não ter discriminação, diferenciação, com exceção do comércio varejista que eu tenho conhecimento de Juiz de Fora, que já está tratado a respeito. Tá? A Estela Márcia Batista perguntou se os funcionários que já são aposentados e continuam trabalhando, muito importante a pergunta, caso a empresa opte pela redução, ele também vai ter direito a receber esse benefício do governo? Então, repetindo, tem muitos casos hoje que o funcionário já é aposentado e continua trabalhando. A lei deixou claro que as pessoas que recebem qualquer benefício da Previdência Social, a exemplo da aposentadoria, não serão beneficiados pela ajuda do governo, certo? Exceto nos casos de pensão por morte ou auxílio acidente. Nestes casos será possível, mas para os casos de aposentadoria, não, tá? Claramente não. Então, o funcionário que já está aposentado e que tiver a redução da sua jornada de trabalho não vai ser beneficiado com o auxílio do governo, porque o governo entende que ele já é beneficiado com a aposentadoria e não precisa gastar a mais com esse trabalhador. Tá? Essa é a intenção da norma.
A Carolina Morim pergunta se esse valor da diferença que o seguro paga não é revertido em horas trabalhadas. Esse valor da diferença que o seguro paga não é revertido em horas trabalhadas não, né? Eu não entendi muito a pergunta, mas lembrando que o pagamento do benefício do governo, ele não tem contrapartida a não ser o período de estabilidade. O que a gente tem que lembrar é que eu não mexo no valor da hora trabalhada do funcionário. Se a pergunta tem a ver com isso, eu não mexo no valor da hora trabalhada dele. Eu vou fazer o cálculo do que ele tem a receber mensalmente e vou aplicar as reduções que são permitidas, de 25, 50 ou 70. Né? E a diferença nós vamos fazer o cálculo desta remuneração com base no seguro-desemprego. Tá? Na base de cálculo do seguro-desemprego para a gente saber quanto que o governo vai pagar na conta do empregado aí 30 dias depois. A Kissela Zaniboni, acho que ela já apareceu aqui, né? Acho que ela já fez outra. Mas ela fez uma pergunta de novo interessante. Os descontos do INSS na folha do funcionário será em cima da remuneração integral ou do valor de 30% que de fato ele vai receber? Boa pergunta, pessoal. Pode ser claro e óbvio, mas né, muita gente fica na dúvida. Haverá uma redução correspondente dos tributos que serão pagos sobre esse valor, porque se eu reduzo 70%, esse funcionário meu vai ficar... Vamos lá para a parte de suspensão. Suspensão não vou pagar nada. Só dou para ele os benefícios indiretos. Plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, se ele já está recebendo. Então não tem nada de folha, não tem nada de tributação. Porque o governo que vai pagar a questão do salário. Para o pessoal que vai ter redução de jornada com redução de salário, vamos lá para a hipótese dos 70%, que é a redução máxima da jornada. Eu vou pagar a ele 30% de salário. Então, o INSS vai ser correspondente a 30%. Eu não vou pagar nada sobre os 70% que eu reduzi. Quem paga isso é o governo. Tá? É o governo que paga desculpe, pelo cálculo do seguro-desemprego que a gente apresentou. Vários aqui estão respondidos, que o pessoal marcou para mim. Fico feliz com a quantidade de perguntas e vi que eu já respondi muitas. Funcionárias, o Alexandre Fernandes perguntou, funcionárias que entrarem em licença maternidade, alguma possibilidade do INSS pagar o salário de imediato? Alexandre, infelizmente não temos essa resposta, porque a medida provisória não tratou dessa questão. O Daniel Zimmermann pergunta se todos os funcionários, inclusive professores e auxiliares de escolas particulares. Sim, pessoal, vamos frisar aqui, essa lei vale para todos os tipos de empresa, atividade, inclusive quem é empregador doméstico, empregador rural. A gente só está deixando de fora aqui os entes públicos, né, o município, estado e união, autarquias, sociedade de economia mista, ok? As empresas privadas, de todos os tipos de espécie e categoria, não teve nenhuma exceção. Lembrando de novo que pode ter dívida tributária, ninguém vai fazer análise de certidão negativa das empresas, isso não vai ser feito. Somente ser empregado. Eu tenho empregado, ele vai poder ser beneficiado se eu sou da iniciativa privada. Quem tiver, o Helder Freitas pergunta se quem tiver esse período de experiência também é atingido. Lembrando que ao final do contrato de experiência, a empresa deve pensar se ela vai pactuar esses benefícios durante o período de experiência, porque se ela extrapolar o período de experiência, esse contrato se converte em prazo indeterminado. Né? Só isso tem que ser analisado. A Carolina Morim perguntou se a regra trata algo sobre microempresas sem funcionário. O valor pode ajudar o sócio? Não, pessoal. Não há qualquer tipo de benefício aqui de prolabore. Sócio não é empregado. Apesar da gente trabalhar muito, né? O sócio ele não é empregado.
Então, esse benefício aqui é somente para empregados. O Prolabore não pode ser utilizado para este benefício. A Renata Delgado Rezende, provavelmente ela é de Juiz de Fora, porque ela pergunta: eu sigo a medida provisória por completo e abandono o termo aditivo da convenção do Sindicato de Comércio de Juiz de Fora? Não. Os documentos tratam de questões distintas. Aliás, o nosso termo aditivo ele traz outros benefícios que vocês podem se valer, inclusive para quem estiver trabalhando, né? A gente trouxe o benefício também para quem não está trabalhando, que são as hipóteses de suspensão para qualificação. Nós trouxemos uma cláusula no final do nosso ajuste, já prevendo que novos benefícios implementados pelo governo poderiam ser imediatamente utilizados pelas empresas. Nós vamos analisar isso amanhã e soltar uma nota se nós entendemos que temos que fazer um aditivo ou não. De todo modo, nós teremos que fazê-lo melhor pensando até para outros pontos. Por quê? Porque as pessoas que recebem na faixa de 3.135 até 2 vezes o teto da Previdência, que é em torno de 12.800, para estes só vai ser possível implementar o acordo se ficar previsto no ajuste coletivo. Então, eu entendo já previamente que nós teremos sim que, para alguns pontos, renegociar com o sindicato laboral, principalmente para esta faixa. Tá? Para os demais casos, você pode somar as hipóteses do que está no nosso aditivo de Juiz de Fora e o que está na medida provisória. Eles andam em conjunto. Um não exclui o outro. Ok? A Moda Express pergunta se a pessoa que está grávida e trabalhando, se ela pode ser suspensa. Sim. Não existe restrição neste caso. O Viés Carmonix pergunta: em uma empresa de 3 funcionários, posso demitir um e fazer acordo com 2? Vamos ter um pouquinho de cuidado aqui só, que demitir a gente pode, né? Agora, só tomar um cuidado para essa situação não estar caracterizado como uma discriminação ou coação para fazer um acordo, tá? Aliás, do jeito que foi perguntado aqui, eu vou modificar a minha resposta. Se eu tenho 3 funcionários e eu não quero fazer o benefício com nenhum deles, eu como empresário hoje eu tenho a possibilidade de demitir todos. Eu não tenho que dar explicação para ninguém do porquê e eu posso demitir. Ainda mais com essa crise de hoje que é mais do que justificável. Então, se eu demitir um funcionário e ficarem 2 dentro da empresa, eu posso negociar com os 2 que ficarem uma hipótese de suspensão ou uma hipótese de redução. O que nós só temos que lembrar é que nós não podemos fazer nenhum tipo de coação com os funcionários. Mas, em tese, eu posso demitir quem eu quiser e posso fazer a combinação, o pacto de redução ou de suspensão com os que eu quiser. Essa é uma liberdade que a empresa tem, que chama poder diretivo do empregador. Né? A Karine Pasqualin pergunta se tiver em contrato de experiência, como fica a estabilidade. Boa pergunta. Porque nós temos que analisar aqui que o contrato de experiência ele tem uma data final, né? E a medida provisória, ela estabeleceu que eu devo dar estabilidade para o meu funcionário pelo mesmo período que eu dei a ele os benefícios, né? Então, em tese, para que nós sejamos cautelosos, se esse benefício for dado a uma pessoa em contrato de experiência, nós vamos ter o período de estabilidade posterior, sim, pelo mesmo período que eu dei a ele os benefícios. Então, a empresa só tem que saber disso. Ela não está impedida, mas ela tem que saber que ele também vai ter estabilidade, porque não foi excepcionada essa situação do contrato de experiência, de modo que eu desse para ele o benefício e findado o contrato de experiência, eu não era obrigado a ficar com ele. Ao contrário,
existe o período de estabilidade também para estes casos. Então, mesmo no contrato de experiência, se eu dou algum benefício para os próximos 30 dias, ele vai ter mais 30 dias de estabilidade. Há uma pergunta aqui, se na suspensão, na convenção coletiva de trabalho do comércio de Juiz de Fora, que a gente já estabeleceu uma hipótese de suspensão de 25%, de suspensão com 25% da redução do salário, que está no nosso termo aditivo, se precisa de consentimento do empregado. Não precisa do consentimento do empregado. No nosso aditivo, a hipótese de suspensão do contrato com redução de 25% independe de consentimento do empregado. Lembrando que na hipótese da MP, a suspensão agora, ela permite o 100% de redução do salário. Né? No nosso aditivo, a empresa ainda tem que manter o pagamento de 75%. Não precisa do consentimento do empregado. Mas na medida provisória, havendo consentimento do empregado, a hipótese de suspensão é com o subsídio do governo de 100%. Logicamente com o teto do seguro-desemprego de R$ 1.813. Pessoal, eu acredito que nós tenhamos respondido a maior parte das perguntas. Muitas delas estão repetidas. Nós já avançamos bastante aqui nessa live. Peço desculpas até pelo contratempo de ter encerrado a primeira e ter voltado aqui agora. Gostaria que vocês deixassem aqui, por gentileza, para que eu possa ler os comentários de vocês sobre a apresentação como um todo, porque a gente sempre espera, né, se aprimorar. Quero saber se foi interessante para vocês, algo que vocês queiram que a gente volte aqui numa próxima live para poder apresentar, não só na questão do direito do trabalho, porque o nosso escritório ele tem, né, advogados especialistas em quase todas as áreas do direito empresarial. Não sou somente eu e nem somente eu que faço as apresentações. O nosso sócio Daniel Janotti Lilli, que é um dos sócios e diretor do escritório, iria participar com a gente hoje, mas ele teve um probleminha. Nós íamos fazer aqui a live em conjunto com vocês para um bate-papo. Mas, por favor, deem as suas sugestões, façam os seus questionamentos, que o que a gente não tenha respondido ainda, a gente faz uma cartilha e coloca no nosso Instagram, na da Rubens Andrade Advogados e na do Sindicato do Comércio. Eu agradeço aí a parceria com o sindicato para a gente poder fazer essa live, tudo que ele está permitindo que a gente participe aí conjuntamente. Estamos discutindo muitas coisas boas e importantes para Juiz de Fora. E eu agradeço a todos então a presença, por terem me ouvido, que a gente passe rapidamente desta pandemia, que o vírus não nos pegue, que vocês cuidem da saúde de vocês, e que a gente possa voltar às nossas atividades de uma forma geral. Lembrando que tem muitas empresas que ainda podem estar com as suas atividades abertas, que a gente possa voltar à nossa normalidade o mais rápido possível. Um abraço a todos então e tenham uma boa noite.